Olá! Esta correção tem o intuito de ajudá-lo a tirar suas dúvidas em relação às questões do PET do Estado de Minas Gerais. Lembre-se, não apague sua resposta. Antes, peça para o seu responsável comparar a sua resposta com a passada aqui. Muito provavelmente você pode ter respondido corretamente com palavras diferentes. Por exemplo, na frase: a casa da vizinha é pequena, mas nem por isso é apertada. Se um aluno escrever da seguinte forma: a minha vizinha tem uma casinha na qual aproveita muito o espaço, ela também tem o mesmo sentido. As duas frases são diferentes, porém têm o mesmo significado. Boa sorte! PET 1, volume 1, sexto ano, Ensino Fundamental, Ciências. Semana 1, Atividades. Caro aluno, assista o vídeo As 4 Esferas da Terra, disponível no YouTube, podendo ser acessado no link aqui citado. Basta clicar. O desenho abaixo nos dará um melhor dimensionamento do que estamos falando. Organizando as ideias. Atividade 1. Identifique sobre qual esfera está se fazendo referência. Na letra A, tudo vai ser referente a esse desenho aqui, tá bom? Então, de acordo com as camadas que estão escritas aqui, as esferas que estão escritas aqui no desenho, nós iremos responder a letra A, B, C e D. A letra A está nos perguntando aonde nós podemos achar os rios, os mares e os oceanos. Como pode observar aqui no desenho, os rios, mares e oceanos são a camada que tem água, que nós chamamos de hidrosfera. Letra B. A terra que utilizamos para plantar. A terra que utilizamos está sendo marcada aqui pela esfera chamada litosfera. Litosfera ou geosfera também. Região onde os aviões voam. No desenho, a região onde os aviões voam, a esfera é chamada de atmosfera. Letra D. Região onde os aviões voam e vivemos. A região onde nós interrelacionamos vida com todas as camadas é chamada de biosfera. Atividade 2. No dia 22 de maio de 2014, após 4 horas fechado por conta de uma forte neblina, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na cidade de Manaus, Amazônia, teve quase 70 voos atrasados ou cancelados. Em qual esfera da Terra o nevoeiro se forma? O nevoeiro se forma na esfera chamada atmosfera, mais especificamente em sua camada troposfera. Atividade 3. Na sua opinião, por que é necessário manter o equilíbrio entre as 4 esferas? Essa resposta é pessoal, mas, para responder, lembre-se que todas as esferas se relacionam entre si. Logo, o equilíbrio é importante para manter a vida na Terra. Atividade 4. Exemplifique alguns seres vivos que podem ser encontrados na biosfera, atmosfera, hidrosfera e ou geosfera. Resposta pessoal também. Tem infinitas respostas corretas, de acordo com o conhecimento de cada um. Vou dar um exemplo. Na atmosfera, temos os pássaros. Na hidrosfera, peixes, algas. Na litosfera, seres humanos, animais e plantas. Semana 2. Atividades. Atividade 1 é para assistir este vídeo. Atividade 2. Aplicando seus conhecimentos. Letra A. Relate como você esperava que fosse o interior da Terra. É uma resposta pessoal.
Letra B. Cite as características da crosta terrestre e sua composição. A crosta terrestre é sólida e superficial, composta por terra, areia, pedras ou rochas, onde corre ou descansa a água. Letra C. Cite as características do manto e sua composição. O manto é uma camada pastosa muito quente, o magma, onde está a lava, que se encontra logo abaixo da crosta terrestre. Letra D. Explique como é a temperatura no interior da Terra. Quanto mais profundo, mais quente após o magma. O núcleo apresenta temperaturas acima de 6.000 graus Celsius. Letra E. Elabore um desenho no seu caderno. A Terra por dentro. O desenho é similar ao que a gente encontra no PET. Aqui nessa lateral podemos ter um exemplo. Letra F. Relate as ideias principais abordadas no vídeo. É uma resposta pessoal. Importante aqui é você mencionar a estrutura da Terra, o tamanho das camadas, sua profundidade, sua temperatura e composição básica. Letra G. Realize uma pesquisa utilizando a internet, enciclopédias, livros didáticos, entre outras fontes sobre a Terra por dentro, crosta, manto e núcleo. Anote aqui a fonte de pesquisa e o que você considerou importante. Então, ela é pessoal, vai depender da sua pesquisa. Não esqueça de anotar a fonte, tá bom? Semana 3. Atividade 1. Como são classificadas as rochas originadas a partir da transformação de outras rochas? Devido à ação do calor e da alta pressão nas camadas mais profundas da litosfera, as rochas metamórficas são formadas pela transformação de outras rochas. Isso ocorre nas camadas mais internas da litosfera, principalmente pela ação do calor e da alta pressão. Atividade 2. Como são chamadas as rochas constituídas pelo acúmulo de partículas vindas de outras rochas e que sofreram intemperismo? As rochas sedimentares são constituídas pelo acúmulo de partículas vindas de outras rochas, magmáticas, sedimentares ou metamórficas, que sofreram intemperismo. Atividade 3. Os fósseis são restos ou indícios de seres vivos que viveram em outras épocas e que foram preservados de maneira natural ao longo de milhões ou até bilhões de anos. A descoberta e coleta de um fóssil é muito importante para o estudo de um período da história do nosso planeta. Em que tipo de rochas geralmente são encontradas a maior parte dos fósseis? Nas rochas sedimentares, devido exatamente ao fato de ocorrer deposição de material sobre o corpo de animais ou plantas e sua mineralização, que é quando ocorre a diagênese. Atividade 4. Que nome recebem as substâncias naturais que compõem o magma? O magma é composto por cristais minerais em suspensão e gases. Tudo isso aquecido a temperaturas que vão de 600 a 1.200 graus Celsius. Quando expulso, é chamado de lava e, após escorrer e esfriar, de rocha. Atividade 5. A estátua do Cristo Redentor, localizada no topo do Morro do Corcovado, Rio de Janeiro, foi construída sobre uma estrutura de concreto armado e revestido em pedra-sabão. Essa rocha foi escolhida por ser de fácil manipulação e ter resistência aos agentes naturais, já que foi resultante da modificação de outras rochas submetidas a altas temperaturas e pressão elevadas. Com certeza, podemos dizer que a pedra-sabão é um exemplo de que tipo de rocha? Pedra-sabão ou pedra-talco é um tipo de rocha metamórfica. Aliás, por curiosidade, essa estátua do Cristo Redentor tem 38 metros e levou 5 anos para ser terminada em 1931. Semana 4. Vamos conhecer um pouco do que você já sabe? Leia cada pergunta com atenção e pense antes de responder.
Atividade 1. O petróleo é uma fonte de energia não renovável, muito explorada. Este fato pode provocar futuramente uma redução e, consequentemente, um esgotamento do petróleo, pois a quantidade dessa fonte de energia existente no planeta é limitada, já que se trata de um recurso não renovável. Terceira opção. Lembre-se, o petróleo é formado naturalmente, mas são necessários milhares de anos para isso. Atividade 2. Analise com muita atenção o esquema abaixo que mostra o processo de formação de rochas. Então, nós temos aqui a camada 1, a camada 2 e a camada 3. É importante frisar que as rochas magmáticas ou ígneas são aquelas que se formam do magma resfriado. As rochas sedimentares são formadas pela aglomeração e fusão de sedimentos de outras rochas. As rochas metamórficas são formadas pela ação da pressão e altas temperaturas sobre outras rochas, chamadas de protófilitos, que podem ser ígneas sedimentares ou até mesmo outras metamórficas. Assinale a alternativa que apresente as legendas corretas para os números 1 a 3. Primeira opção. A número 1 são as rochas magmáticas, a número 2 são as rochas sedimentares e as números 3 são as rochas metamórficas. Atividade 3. Agora que você já estudou o assunto, você já sabe que a crosta e o manto superior da Terra são formados principalmente por rochas. Sendo assim, tem condições de explicar como ocorreu o processo de formação, do que elas são constituídas e quais as principais diferenças entre os 3 tipos de rocha? Lembre-se de comentar sobre os recursos minerais e sua importância econômica. A resposta é pessoal. Sugiro fazer um texto conciso que contém as informações básicas acerca do assunto. E com isso encerramos a correção de ciências do PET 1 do ensino fundamental. Até a próxima!